Salve Maria Imaculada, eu sou Matheus Larsan e sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, uma aula de apresentação à carta pastoral do cardeal Bojani contra a democracia cristã. Se você gostar desse vídeo, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo, democracia cristã. Assim o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante e vai mostrar para cada vez mais pessoas. Sem mais demoras, vamos ao vídeo. Para o pessoal do YouTube, olá a todos, sejam muito bem-vindos à aula contra a democracia cristã. Uma aula essencial para entendermos o pensamento político tradicional católico. Eu estou muito honrado de ser a primeira pessoa, novamente, no mundo a elogiar a pessoa do cardeal Bojani, a fazer uma análise crítica da sua carta pastoral e mostrar para o público. Tá? Essa aula de hoje, nós pretendemos concluir a nossa trilogia de fundamentos da política católica tradicional, sendo a primeira, Egídio Romano, Quando um Poder é Legítimo, a segunda, a obra do Eugênio Vargas Latapie, contra o Hahnemann, contra o acordismo, e hoje, para enterrar de vez aquela ideia de ocupação de espaços, de vamos lá fazer um partido, a gente vai lentamente mudar. Hoje nós iremos destruir o gradualismo. A nossa solução é simples, sermos católicos. Então eu estou felicíssimo em estar com vocês aqui presentes hoje e a gente poder falar dessa carta. Certo? Essa carta pastoral, ela ficou durante 100 anos, essa carta pastoral ficou durante 100 anos, guardada, pegando poeira nas bibliotecas das dioceses italianas. Ninguém nunca fez um vídeo, um artigo, nada. Você encontra pouquíssimas referências na internet a esta carta. E referências assim, no máximo, o cardeal Bojani escreveu uma carta contra a democracia cristã. Fim. Não tem mais nada na internet. Nem os italianos publicaram essa carta online. O que é que nós fizemos? Nós tivemos que comprar o livro, trazer da Itália, meu muito obrigado ao Arthur, um dos nossos benfeitores que viabilizou isso daí. Trouxemos da Itália a obra original, traduzimos, certo? E hoje vamos aí começar a aula contra a democracia cristã. Antes, eu quero fazer a leitura aqui do prefácio da carta, prefácio escrito por mim, Moá. Escrevi um prefácio por quê? Porque durante essa semana, provavelmente quando o vídeo já estiver disponível, nós faremos a publicação do nosso primeiro PDF, do nosso primeiro livro da editora Restauração, que é a Carta Pastoral do Cardeal Bojani contra a Democracia Cristã. Então nós inauguraremos a nossa editora com a Carta contra a Democracia Cristã. Tem o nosso prefácio e vai sair também no formato de audiobook, para todos poderem assistir ao máximo, é um conteúdo fundamental. Então, só fazer uma leitura mesmo da carta. Uma leitura do prefácio. Há conteúdos tão fundamentais e tão ricos que não estão em lugar nenhum. Ninguém conhece, ninguém ouviu falar, não está na internet, não tem referências, zero. Informação nenhuma a respeito. Esses conteúdos é o que costumam ser bons. Frequentemente, esses conteúdos não foram esquecidos, eles foram enterrados, deliberadamente sumidos. E eu creio que este é precisamente o caso da carta pastoral do cardeal Bojani. Não lembro de ter lido algo tão sintético e ao mesmo tempo tão devastador. Devastador sim, porque esse é o efeito produzido por essa carta. E é justamente por isso que tiveram de enterrar tal tesouros durante um século no fundo das bibliotecas das dioceses italianas. Pela primeira vez à disposição do grande público, um documento da Igreja que desmonta e quebra toda a falsa narrativa da democracia social liberal imposta pelos inimigos da cruz e de Cristo. Um cardeal verdadeiramente católico e intransigente na defesa da fé, interessado na integralidade da doutrina. Um bispo que não tem medo de desagradar o mundo, que não tem medo de denunciar o mal. Um bispo preocupado com a salvação de seu rebanho, ainda que seu clero se voltasse contra ele. Sem Hahnemann, um bispo que não vai fazer Hahnemann. Dom Bojani desmantela todo este faz de conta de que temos que apoiar o mal menor. De que se não cedermos e militarmos em prol do menos ruim, que eu costumo chamar de diabinho, então o reino das trevas se apoderará deste mundo, o diabão. Fica o questionamento. A quem serve o interesse de castrar e esterilizar os católicos? A quem interessa amansar o nosso povo e adestrar os vassalos de Maria Imaculada? Por qual razão tais clérigos e líderes leigos que alegam estarem tão interessados na tradição não apenas não fomentam uma ação verdadeiramente católica, mas também roubam-lhe a possibilidade de o fazerem?
Lutam por qual rei, se na primeira oportunidade se colocam de joelhos perante um maçom ou um liberal? Por Cristo? Por Cristo Rei? Não. Eles não lutam pelo reinado de Nosso Senhor. Eles não lutam pela Santa Cruz. Estão mais interessados em subir na vida do que um combate católico sério. Acabar com o joguinho democrático, pra quê? Se o gostoso na vida é ter um carguinho, se a vida boa é viver de oposição. Se Cristo vencer e triunfar, o que farão esses mornos? Que farão sem as politicagens baratas do dia a dia? Sem uma live, sem um vídeo de denúncia, sem uma carreata? O que eles vão fazer? Nós católicos, nós restauracionistas, nós que buscamos viver a tradição que nos foi passada desde os apóstolos, não queremos nem concordatas e nem acordos. Nós repudiamos toda essa modernidade anticristã e queremos ser livres das amarras desse mundo para trabalharmos verdadeiramente pelo reinado de nosso Senhor, sem falsas aparências. Nós queremos uma causa para sinceramente nos entregarmos e nos dedicarmos. Nós queremos ser livres para dizer de todo o coração: viva Cristo Rei! Só Cristo é Rei. Então este é o prefácio. Eu estou um pouco animado para a aula de hoje porque está muito legal, cara. Muito, muito, muito massa. Então, um bispo contra a democracia cristã. A carta pastoral do cardeal Tommaso Pio Boggiani. Eu quero fazer aqui primeiramente o agradecimento público ao Gabriel Moreira. Gabriel que foi herói em transcrever esta carta do italiano, fazer a tradução inicial e estamos fazendo aí a revisão e a publicação desta carta. Então, primeiramente, um agradecimento ao Gabriel Moreira por toda a cooperação e falar um pouco agora do cardeal Tommaso Pio Boggiani, este cardeal que escreveu esta coisa maravilhosa durante 100 anos pegando poeira. É a primeira vez no mundo que nós estamos desenterrando esta carta pastoral. É interessante pensar o seguinte: 100 anos é um século. 100 anos, ele fez isso durante o pontificado de Bento XV. Depois de Bento XV veio Pio XI, Pio XII. Pergunto, se a carta pastoral tivesse sido difundida em massa durante a década de 20, nós teríamos o massacre dos cristeiros? Nós teríamos o vergonhoso acordo dos católicos, do clero mexicano com os cristeiros, com a República Maçônica do México? Só para dar um pequeno contexto para vocês, tá? A guerra dos cristeiros no México, ela durou mais ou menos 2 ou 3 anos, e nesse período cerca de 5 mil, a primeira guerra cristeira, 5 mil católicos mexicanos foram mortos em combate, ou martirizados, ou executados. Ou seja, em 2, 3 anos de guerra, 5 mil mortes. Até que o clero ligado com a maçonaria convenceu o Papa Pio XI a forçar que os católicos abrissem mão da guerra, entregassem suas armas e fizessem um acordo com a República Maçônica. No mesmo dia que eles baixaram as armas, 6 mil católicos foram fuzilados. Em um dia de Halimã, houve mais mortes do que em 2, 3 anos de guerra. Esta é a consequência necessária de todo aquele que faz acordo e as pazes com o anticristo. A igreja não perde enquanto está morrendo. O ápice da igreja católica foram os séculos 1, 2 e 3, em que morriam cristãos todos os dias. Aquilo ali é o ápice. Martírio, sangue, sacrifícios, santos, milagres. Agora, o acordo leva à derrocada, leva ao mundo moderno. O mundo que nós vivemos hoje é porque os nossos antepassados fizeram acordos. É isso. Muito bem. Qual é o contexto histórico dessa carta pastoral? Primeira questão romana. Em 1870 acontece a queda dos estados pontifícios. A maçonaria italiana se junta, toma o poder, toma o controle italiano, começa o processo de unificação italiana e rouba os estados pontifícios da mão do Papa. E bem, onde que o Papa morava? Morava dentro da igreja e se declarava como prisioneiro. Todos os papas de Pio XI, de Pio IX até Pio XI, se declararam prisioneiros do Estado italiano porque eles não tinham mais soberania nas terras italianas. Foi-lhe roubado esse direito. E bem, esse governo italiano era um governo republicano
e eles abriam as portas para eleições democráticas, porque todos aqueles que fazem ditaduras o fazem através do nome de democracia. Até que a Cúria Romana promove um documento chamado non expedit, que significa não é conveniente, nem eleitor e nem eleito, proibindo os católicos romanos de se candidatarem aos cargos desta antirrepública italiana ou de votarem. Por quê? Porque, bem, quando abriram as portas para as eleições, os católicos falaram: e aí, o que a gente vai fazer? A Cúria disse: nós não podemos nos mesclar com estes inimigos de Cristo. Então está proibido que vocês se candidatem nessa república e está proibido que vocês votem. O que nós faremos então? Aí foi formada a Ação Católica Italiana, e o lema da Ação Católica Italiana era oração, ação e sacrifício. Foi oficializada logo após este documento non expedit. Em 1905, São Pio X renova a Ação Católica Italiana na encíclica Com Firme Propósito e dá o caminho para os católicos se pautarem na política. Em 1918, durante o pontificado de Bento XV, essa política é cancelada e então abre-se espaço para a formação dos partidos. Em 1918, o Bento XV revoga a política de nem eleger e nem votar, nem ser eleito nem eleitor, e aí possibilita que os católicos se organizassem num contexto partidário, certo? Abrissem partidos católicos. E nós vamos ver o que deu essa história de partido católico, né? Um dos partidos que se colocou como opção para os católicos foi o Partido Popular Italiano. O fundador foi o padre Sturzo, ou seja, quem fundou o PPI foi um padre. O lançamento do programa do partido exaltou a Liga das Nações e defendeu a liberdade religiosa. Era um partido abertamente não confessional, um partido de católicos, mas não católico. É possível uma coisa dessa? É possível ser um partido de católicos que não seja católico? Só no liberalismo. 1918, a formação desse partido, tá? 18 a 19. 1919 já estava formado aí o Partido Popular Italiano, que defendia o voto feminino, defendia a liberdade de ensino, a Liga das Nações e o desarmamento mundial. Isso fundado por um padre. E uma das frases que ele disse, está aqui em italiano original, que sintetiza bem o espírito do PPI, é: Il cristianismo è in summa la principale fonte di ispirazione, ma non la unica. Ou seja, o cristianismo é a principal fonte de inspiração, mas não a única. Qual outra fonte de inspiração nós precisamos, a não ser o magistério? Qual outra fonte, a não ser a história dos santos e dos papas? Da doutrina entregada por Cristo? Nenhuma. E o cardeal Boggiani vai se posicionar contra o Partido Popular Italiano. Cardeal Boggiani nasceu em 1863, ordenado padre em 1885 com 22 anos. Ele foi indicado bispo por o Papa, Sua Santidade São Pio X, e sagrado pelo bem-aventurado cardeal Rafael Merri del Val, em 1908. Cardeal Boggiani entrou para a Ordem dos Dominicanos e foi enviado como visitador apostólico por São Pio X para erradicar o modernismo no norte da Itália, onde foi recebido com pedras, assim como em todos os outros locais pelo qual passou. Ou seja, Cardeal Boggiani, uma pessoa, um homem claramente acima de qualquer suspeita, alguém que tinha confiança inteira e integral do Papa São Pio X, do grande cardeal Merri del Val, também um contra-revolucionário, foi colocado para erradicar o modernismo, basicamente atuando como inquisidor no norte da Itália. E ele foi bem recebido? Não, porque se o modernismo já estava instalado na diocese, ninguém queria que o modernismo acabasse. Então não aceitaram o cardeal Boggiani. E bem, assim como ele tomou pedra em todos os outros locais pelo qual ele passou, ele foi também forçado a renunciar ao arcebispado de Gênova, por pressão do Partido Popular Italiano, devido a esta carta pastoral que nós iremos ler hoje. Ou seja, não apenas recusaram a obediência à carta pastoral, como também basicamente deixaram insustentável a posição do cardeal Boggiani no arcebispado de Gênova e forçaram a sua renúncia. Essa carta pastoral está demonstrada aí a importância fundamental dela, e ela foi lançada no dia de São Tiago Apóstolo, exatos 781 anos após a Batalha de Ourix. Também uma data muito simbólica, sobretudo para nós portugueses, nós lusitanos, certo?
Então aqui nós vamos começar a nossa carta pastoral, uma leitura comentada de alguns trechos para dar o gostinho aí da audiência, para poderem participar, para poderem acompanhar a leitura do audiobook e o PDF, que em breve vai sair, tá? Para vocês lerem na íntegra. Pessoal, antes de começar a carta propriamente, alguém quer dizer alguma coisa? Maravilha, então quem quiser falar alguma coisa depois, avisa pelo chat, que aí, bem, eu só vou abrir para perguntas no final da leitura mesmo. Por que ninguém fala disso, Imael? É a grande pergunta, né? Então vamos tentar aqui responder. Muito bem, qual é o fundamento da ação católica e a necessidade do apoio do clero ao laicato? Essa ação, a ação católica italiana, não deve se limitar às obras externas e materiais, que são uma parte secundária, mas deve se manifestar especialmente na esfera religiosa, que é o fundamento e a base de todo o nosso bem-estar. Concluímos afirmando que esta ação deve ser tida como importante para todos aqueles que têm um verdadeiro zelo pela glória de Deus e pela salvação das almas, e que deve ser especialmente promovida pelos sacerdotes. A Igreja Católica viveu o seu ápice nesta terra quando houve uma profunda união entre o altar e o trono, quando o clero estava preocupado em fazer o serviço do clero e fazer bem, nos sacrificando-se para Deus, e o trono, ou seja, o poder temporal, pudesse cuidar das coisas que são próprias do poder temporal. E lembrando que a ação católica não é apenas aqui materialista, porque nós não somos liberais. Não existe a dicotomia entre sou católico na vida particular, na vida privada, e sou, não sei, conservador na vida pública. O fundamento da ação tem que estar na esfera religiosa. E nós hoje vamos provar a necessidade do discurso religioso na ação política, coisa que já não se conhecia na época. A secularização política como fruto do liberalismo. Por fim, outros, incluindo o principal idealizador e redator do novo partido, afirmaram que o Partido Popular era uma providência divina destinada a desvincular a autoridade eclesiástica de toda responsabilidade no campo político. Será que desvincular, talvez da mesma forma que a Igreja foi aliviada do peso do poder temporal para ser mais livre em seu exercício de poder espiritual, tá? Tudo isso aqui fala do cardeal Bojani, menos o vaticanismo. O vaticanismo aqui eu vou dar uma pincelada sobre esse tema. Aí na internet, algumas pessoas que dizem, né, que o vaticanismo é a raiz do modernismo. Isso é mentira de quem quer engabelar o ouvinte. Certo? Essa tese do vaticanismo é uma tese furada e basicamente a tese do vaticanismo vai dizer que a coisa deu errado na igreja quando a igreja assumiu o poder temporal, se tornando um Estado soberano, e aí ela deixou de cuidar das coisas espirituais, coitadinha. Ou seja, o problema da igreja, né, o Vaticano II, é fruto do acordo de Pio XI, em que ele retoma o Vaticano, em que ele assume a soberania. Isso é mentira. Por quê? Porque já no tempo do cardeal Bojani, ou seja, 10 anos antes do acordo do Vaticano, já havia pessoas que diziam isso, né? Talvez da mesma forma que a igreja foi aliviada do peso do poder temporal para ser mais livre em seu exercício de poder espiritual. Ou seja, não é que é uma pena a igreja ter perdido os estados pontifícios. Na verdade, agora a igreja é livre para cuidar das almas. Deixa o poder temporal, o poder dos estados pontifícios, na mão dos pedreiros livres, dos liberais. Qual que é o problema? A igreja tem que se preocupar com aquelas coisas que são do alto. Salvo engano, essa afirmação está inclusive condenada no sílabus, né, de que tudo que diz que a igreja tem que abrir mão do poder temporal, dos bens terrenos, do dinheiro, da riqueza, para deixar cuidar do poder espírito, para ficar apenas no cuidado das almas, do rebanho, esteja condenado, é anátema. Então, continuando, cardeal Bojani, isso ocorre porque o novo partido, embora afirmando a necessidade de uma restauração com base cristã, não coloca a religião como uma característica partidária, ou seja, não
adota Deus, Jesus Cristo, a Igreja ou o Papa como sua bandeira. A religião é mantida apenas como conteúdo principal de diferenciação do partido em relação aos outros partidos, que não abordam diretamente o problema religioso. Eles afirmam que, ao reivindicar igualdade e liberdade religiosa para todos os cultos, evitarão qualquer confusão que possa, de alguma forma, vincular a Santa Sé às ações do partido, como se fosse possível promover a restauração cristã da sociedade, relegando efetivamente Deus, Cristo, a Igreja e o Papa para segundo plano, e concedendo iguais direitos à verdade e ao erro. Ou seja, esta mentira, esta covardia de, olha só, não vamos ser muito radical, porque senão vai pensar que é a igreja que nos está mandando. Sim, é a igreja que nos está mandando. Sim, nós somos radicais mesmo. A anatomia do PPI e do neoconservadorismo. O que está entre parênteses, entre colchetes, é fala minha, o restante é do cardeal. Naturalmente, com um programa dessa natureza e um apelo feito não para a clareza e precisão do discurso cristão, mas sim para o linguajar estridente, vazio e inútil dos neologismos contemporâneos. Aí nos perguntamos, esses neoconservadores de hoje estão preocupados em falar a verdade ou em ganhar votos? Essas pessoas estão dispostas a não falar de Cristo para ganhar votos. Porque se falassem de Cristo, ai meu Deus, como assim você defende um Estado confessional católico, o Estado é laico? Não, o Estado não deve ser laico, tem que ser abolido e temos que ter um Estado confessional católico. Fim. Não gostou, eu não me importo com seus votos. Nem eu, nem ninguém aqui. E nenhum católico tem que querer seus votos. Simples. Tá? Então, católicos, parem com esse linguajar de querer ganhar voto. Vamos falar a verdade, é isso que importa. Pois bem, inspirado na filosofia moderna, com alusões inadequadas e vindo de homens que se professam católicos e sacerdotes, insensatos referências à famosa e zombeteira soberania popular, com vagas alusões à bagagem doutrinária do liberalismo e da democracia vigente, e com a grave confusão de ideias que inevitavelmente decorre de tal linguagem. Bem poderia o secretário político do novo partido, mesmo sendo sacerdote, proclamar aos quatro ventos que o Partido Popular abria suas portas para todos, sem consideração às opiniões que qualquer pessoa pudesse ter, contanto que aceitasse o programa do partido. Então, muito bem, aqui está o cardeal Bodiani dizendo que o fundador do PPI podia muito bem dizer, abrimos o partido para todos que concordam aqui com o programa, não precisa Ricardo ser católico, não interessa, certo? Agora nós vamos ver aqui o que você está vendo aqui na tela, né? Tá aparecendo para vocês. Depois aqui, ó, fazer a edição para colocar esse vídeo, certo? Vai aparecer a transmissão. Mas agora vamos ver o que o sucessor da Casa Real, destes pedristas e liberais, tem a dizer sobre o tema. O Ricardo Dias pergunta o seguinte: Dom Bertrand, o que Vossa Alteza pensa sobre a infiltração de maçons no movimento monarquista? O movimento monarquista está aberto para todos. Todos aqueles que querem realmente a restauração do Brasil monárquico, um Brasil que corresponda às nossas tradições históricas, um Brasil que corresponda àquela vocação que nos foi dada pela divina providência, nós estamos com os braços abertos. E nós procuramos mostrar que o Brasil tem uma missão especial, um papel, o concerto das nações, que lhes estão reservados pela divina providência desde todo sempre. E é em vista disso que nós procuramos unir aos brasileiros, sem que haja qualquer tipo de segregação, como dizem hoje em dia. Que maravilha, hein? Que maravilha! O Dom Bertrand, o católico, o rei, o imperador desses católicos aí falando: estamos de braços abertos para a maçonaria, não precisa, olha, ser católico, nem nada, concordou com o programa, é isso aí, meu caro! Tá tudo certo, vamos entrar no partido, ser católico pra quê? Pra quê? Tá aí, Dom Bertrand de braços abertos para a maçonaria, para os inimigos de Cristo, e nós vamos rever aqui o que o cardeal Bodiani tem a dizer sobre o padre que abriu o partido para todo mundo.
né? Bem poderia o secretário político do novo partido, mesmo sendo sacerdote, proclamar aos quatro ventos que o Partido Popular abria suas portas para todos, sem consideração às opiniões que qualquer pessoa pudesse ter, contanto que aceitasse o programa do partido. O que Dom Bodiani diria de Dom Bertrand? Você acha que ele reconheceria como rei imperador? Por que se não tem a fé? Ou vai dizer que tem? Aberto aí para qualquer um. É esse império que vocês querem? Esse império desse cara aí? Não queremos. Não queremos. É isso aí. Essa declaração de tamanha gravidade certamente demonstra para aqueles que têm olhos para ver e inteligência para compreender a natureza do Partido Popular, e deveria a atenção por si só ter o efeito de atrair todos para o novo partido, exceto os católicos verdadeiramente dignos desse nome. Esta postura deveria afastar os católicos e atrair todo mundo que não é católico. Então é isso, continuando aqui a carta, que o slide é longo. Vamos lá, natureza do Partido Popular. O Partido Popular não se chama e de forma alguma pode ser chamado de Partido Católico. Isso, mesmo que ele pareça ter sido concebido e construído por pessoas católicas, elaborado com algum elemento do catolicismo, fundamentado em princípios cristãos genéricos e direcionado principalmente para inscrever em suas fileiras os católicos, aos quais, em tempos tão difíceis para eles, extremamente difíceis para a Santa Sé, e para nós hoje também, digo eu, se quis abrir a qualquer custo uma passagem para a liberdade na vida política. Ou seja, muito mais interessado aí em colocar gente para dentro do partido do que defender a Cristo. Aqui na Ação Restauracionista nós sempre dizemos o seguinte: a porta de saída está aberta, a de entrada abre de vez em quando. Por quê? Porque se alguém não concorda com a realeza de Nosso Senhor, tchau. Ah, mas vocês não querem crescer os membros? Eu quero crescer desde que eles entendam o que é a realeza de Nosso Senhor. Se não quiser, também não precisa estar aqui. Bem simples. A natureza do Partido Popular. Segundo, o Partido Popular, o Partito Popolare, é um partido por natureza não confessional. E isso foi declarado pelos próprios idealizadores. Excluíram positivamente a religião como bandeira própria e abriram suas portas aos seguidores de qualquer fé. Ao fazerem isso, é importante notar que eles se privaram da maior força e eficácia que poderiam ter, para alcançar a nobre intenção de trazer de volta o cristianismo à ordem social e se alinharem com aqueles que, na realidade, têm vergonha de Deus, de Cristo, da Igreja e do Papa. A nossa maior força é a religião, não é outra. Não é outra. É a religião. Terceiro, com essa tática equivocada e infeliz, o Partido Popular coloca-se, na prática, entre aqueles que na vida pública prescindem de Deus. Alô, Opus Dei! Alô, Opus Dei! Alô, Instituto Católico aí que não tem um crucifixo! Ah, porque veja bem, nós vamos preparar o caminho, nós vamos apresentar, de algum modo, a cruz, ou Cristo sem a cruz, para depois mostrar a cruz. Isso não existe. Acordem para a vida. Alô, Opus Dei. Bem, apesar de seu propósito de preservar tudo o que é um patrimônio sagrado nas nações cristãs, atenção, o Partido Popular tomará o cuidado de não mencionar o nome santo de Deus em suas reuniões. Querem restaurar o quê? Quando se tratar de frustrar e combater os projetos iníquos dos adversários de pontos fundamentais de nossa fé e moral, como o projeto da lei de divórcio, eles, o Partido Popular, podem apresentar argumentos humanos, mas não terão a coragem de lembrar e proclamar abertamente o mandamento de Deus. Mandamento este, cuja força, quer queiramos ou não, cada ser humano sente em seu íntimo, sendo liberal, socialista ou maçom. Então, no podcast que eu gravei com o Cogs recentemente, ele me disse: Mateus, o principal argumento
que utilizam lá nessa CEPAC, que não é cristã, contra o assassinato intrauterino, é porque a maioria é contra. Se a maioria fosse a favor, vocês seriam a favor? Ou ia argumentar o quê? Não, é errado. É claro que é errado. Primeiro motivo que é errado é porque é contra a lei de Deus. Mas você vai falar de religião na política? Vou. Não me envergonho da minha fé. Alguém se envergonha? Os conservadores. Esses institutos católicos aí que não falam de Cristo, que não tem um crucifixo na sala. Então uma CEPAC dessa aí que não pode falar de Deus, porque lá tem espírita, budista, liberal, pedreiro livre, só não tem católico. O que nós temos a ver com esse CEPAC? Nada. Seus representantes são ilegítimos e nos é negada qualquer cooperação com eles, os representantes do PPI. Quinto, portanto, os deputados eleitos com os votos do Partido Popular não podem se apresentar nas câmaras legislativas como representante dos católicos, pois não possuem nenhum mandato para fazê-lo e nem, com todo respeito, demonstram ainda possuir a capacidade adequada para obtê-lo legitimamente e cumprir de forma frutífera. Eu fico me perguntando o que Bodiani diria, o cardeal Bodiani diria de uma direita neocon dessa. Se os católicos daquela época, que eram crismados, que tinha catecismo de verdade, não tinha capacidade para defender a Cristo em público, o que ele vai dizer de um Bolsonaro? Sabe nem que dia da semana é. Essa que é a real, não entende nada. E toda a base direitista aí também não sabe. Sexto, por fim, ao Partido Popular, não é apenas negado o reconhecimento, mas é expressamente negado qualquer mandato para trabalhar na preparação e formação das consciências para a obra de restauração cristã da sociedade, uma obra que é própria da elevada e inteiramente materna missão da Igreja. Cardeal Bodiani também proibiu que as paróquias e as associações católicas cedessem até o espaço para a realização das reuniões do PPI. Então as paróquias, os católicos que faziam parte da Ação Católica Italiana, a Ação Católica que tinha a bênção do Papa, não podiam sequer emprestar a garagem de casa para as reuniões do PPI, para não ter qualquer tipo de confusão de ideias, para não ter nenhuma mistura entre católicos e os mundanos. Não há amizade entre os filhos da luz e os filhos das trevas. Cristo veio trazer a espada, a separação, separar pai de filho, marido de mulher, conservador de católico. O que Cardeal Bodiani diria desses aí, que gostam de estar aí andando sempre com o pessoal de CEPAC, de direita, de conservador, de Bolsonaro, de neocon, de não sei o quê? Não, porque a frente ampla tem que se unir aí contra o diabinho, contra o diabão. Dar amor para esse pessoal, pedir bênção, tirar foto junto, trabalho em união, o quê? Ainda tem católico depois de tudo isso que fala: não, Milei vai libertar a Argentina. Intancável. Pois é, Milei, o leão da Argentina. E sucessão com Milei, pelo amor de Deus. Inclusive é hoje a eleição do Milei lá na Argentina. O país lascado. É isso que dá a fugir da glória de Deus, né? Não tem opção nenhuma, e a opção menos pior que estão achando aí é o Milei. Pra acabar tudo, cara. Aí bem, se vocês estiverem ocupados aí na eleição do Milei, quem é que vai estar cuidando da formação de uma ação católica na Argentina, meu Deus do céu? Se tu estiver preocupado aí com apoiar Bolsonaro, apoiar neocon, quem é que vai estar trabalhando numa formação de ação católica no Brasil? Bom, a gravidade dessas consequências. Esses serão humilhados.
desprovidos da força divina e sobrenatural que teria vindo da aceitação e defesa explícita de todas as verdades ensinadas pelo Filho de Deus, as únicas que podem verdadeiramente estabelecer a sociedade sobre as bases da justiça, ordem e paz. O Partido Popular se encontrará naturalmente obrigado por preocupações táticas, ora ao silêncio, ora a concessões, ora a compromissos que o colocarão em pé de igualdade com qualquer outro partido de homens, e terá que seguir os métodos de todos os outros partidos, sofrer as imposições e participar das derrotas. Hoje, o Partido Popular Italiano, hoje o Neocon, vai ter que se associar aos liberais, amanhã aos maçons, depois aos socialistas ou a qualquer outra coalizão, conforme a oportunidade possa sugerir. Assim, mendigando das coalizões humanas o apoio que, por sua própria fraqueza, torna necessário, mas que poderia ter seguro e invencível na fortaleza do caráter cristão. Mandem aqui no chat, pessoal. Vocês têm alguma ideia do porquê que isso aqui foi enterrado? Alguém tem alguma ideia do porquê que foi enterrado? Murilo, a carta foi de 1920. Enterrado no sentido que nunca ninguém abriu isso aqui. É a primeira exposição no mundo. Nem italiano tem. Referência nenhuma, Bodiani. Pois é, por isso que não falaram nada. Continuando. Com essa carta não dá para fazer acordo. Mas olha, tem 40 slides, a gente está no slide 10 ainda, pessoal. Slide 15. E lá. Continuando. Juntamente com aqueles reservados juntamente com o futuro daqueles reservados para aqueles que confiam mais no homem do que em Deus, ou seja, acabar por ser o alvo dos partidos adversários que o farão experimentar as desilusões mais amargas. Esse aí é o futuro do Neocon. Desilusão amarga. É o futuro de todo católico. Se não for ser metralhado a hora que fizer acordo com a República do Anticristo, vai sofrer desilusão amarga. É isso aí. Não, faz arminha com o dedo. Cadê? Vai levar pendrive para a Arábia Saudita e deixa os otários aqui sendo presos. É isso aí que está reservado a quem vai fazer acordo com o Neocon. E este é o destino reservado a todos aqueles que, por motivos políticos, fazem concessões no campo religioso, como demonstra a história da vida parlamentar de todas as nações, e em particular a história italiana. Quem abre mão, quem faz compromisso no campo religioso, vai se ferrar. É isso que ele está dizendo aqui. Não faremos acordo nenhum, nunca, jamais, e que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude. As associações católicas e o partido, as instituições da ação católica italiana. As associações que fazem parte da ação católica militante não podem, de forma alguma, sem se destruírem, dar seu nome ao Partido Popular. Elas todas ostentam, manifestamente, os nomes de Deus, de Jesus Cristo, o nosso Redentor, da Igreja e do Papa em suas bandeiras. As ações católicas trazem no coração o amor das falanges dos antigos mártires, o Santo Evangelho em toda a sua integridade, e o defendem sem qualquer restrição, sem qualquer transação, sem qualquer compromisso com os adversários, a vinda à terra em toda a sua plenitude do reino de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Como então poderiam as ações católicas dar seu nome a um partido político que se não é negação, é, no entanto, um estudo e um completo silêncio sobre tudo que é vida para elas? Se é, no entanto, um estudado e completo silêncio sobre tudo o que é vida para as associações católicas.
eu espero que Dom Bojani possa nos olhar do céu e falar as mesmas coisas que ele disse da ação católica italiana, da nossa ação restauracionista. Esse é o meu sincero desejo. Não devem aceitar cargos no PPI e, se aceitaram cargos no passado, devem renunciar. Todos aqueles que antes da carta pastoral aceitaram algum cargo para continuar na ação católica italiana devem renunciar. E jamais aceitar. Se aceitassem, então fora da ACI, da Ação Católica Italiana. Pois bem, os católicos individuais e o Partido Popular. Agora começa a ficar bom, pessoal. Agora fica gostoso. Agora começa. Os católicos. Me preparar aqui porque agora vai ser fenomenal. Os católicos devem ser aconselhados a se filiar. Aconselhar diz o cardeal, investigação sobre as ações e persuasão amigável. Portanto, aconselhar significa, depois de uma busca diligente da razão, ter encontrado o que é apropriado para a vida virtuosa do homem em relação a um fim específico, sugerir e propor a si mesmo e aos outros por dever, se se tem cuidado e responsabilidade por eles, caso contrário, com espírito de caridade, para que seja considerado uma regra de ação naquela ordem de coisas em relação àquele fim específico, de modo a deixar claro que a sugestão deve ser aceita, executada e praticada, se quisermos ser racionais e virtuosos. Então o cardeal está aqui falando o que é aconselhar. Agora vamos ver se ele vai aconselhar os católicos. Portanto, eu poderia aconselhar os meus diocesanos a dar seu nome ao Partido Popular, ou seja, entrar em um partido onde eles podem e vão se encontrar ao lado de liberais, maçons, protestantes, inimigos e zombadores de sua fé, de seu Deus e de seu Papa, já que o partido abriu suas portas para todos eles, onde tudo será discutido sem começar com o santo sinal da cruz e a oração, onde não será permitido falar claramente sobre os direitos de Deus, mesmo sobre a sociedade e os da Igreja e do Papa, onde haverá dificuldade em invocar a lei santa de Deus e também apoiar-se nela para combater os projetos iníquos daqueles que sempre desejariam afastar o povo de Deus, onde não se aceitaria a proposta de reivindicar tudo que é mais verdadeiro, tudo que é mais importante para os verdadeiros e fervorosos católicos, onde aquele que se atrevesse a levantar a voz nesse sentido seria imediatamente silenciado, onde, devido a tantos elementos heterogêneos e opiniões divergentes, eles, às vezes, posso eu aconselhar tudo isso aos meus diocesanos e dizer a eles que, se não seguirem meu conselho, não estarão agindo como pessoas racionais e virtuosas? Certamente que não. Então dirão, o que os católicos devem fazer? O que vocês acham que o Dom Bojani diria sobre a CEPAC? Sobre uma CEPAC, irmão. Lembrando que o PPI era de maioria católica, fundado por um padre. Agora o CEPAC, uma frente ampla. Imaginem o que ele diria. O que um bispo de verdade fala é isso aqui. E aqui ele fala: posso aconselhar a participar desses grupos aí que abrem a porta para todo mundo, para participar de uma ação como essa de Dom Bertrand, para depois a gente ouvir que Dom Bertrand é exemplo de pessoa. Exemplo de pessoa que se consagra a Deus. Intancável! Intancável! Tá rindo do que, João Pedro? Não entendendo, não? Intancável! A gente escuta essas coisas no meio tradicional, vocês acreditam? Que Dom Bertrand é exemplo de católico. Exemplo de lei consagrada a Deus. A gente escuta essas coisas. O que Dom Bojani diria? Né?
Pois bem, certamente que não. Certamente não poderia aconselhar os meus diocesanos a participar desse tipo de coisa. Claro. Então dirão o que os católicos devem fazer. Eles devem ficar impassíveis e inertes diante do declínio da sociedade, da crescente secularização do povo, da ruína dos nossos ideais sagrados? Naturalmente, se entrar no PPI fosse a única maneira de alcançar os objetivos, poderíamos repetir, como alguns disseram: entrem no Partido Popular, entrem. Mas isso não é o caso. Na verdade, um ano e mais de existência do próprio partido ainda não conseguiu de forma alguma demonstrar que seu caminho pode ser de alguma forma o caminho da salvação. É importante lembrar que as novas abordagens certamente não levarão à vitória dos ideais sagrados dos filhos de Deus. Qualquer ilusão a esse respeito é inútil e tola. Então tá lá, né? Um ano de Partido Popular Italiano, viram que não ia levar a nada. 4 anos de bolsonarismo, ainda tem gente apoiando esse tipo de coisa. 4 anos apoiando de Bolsonaro, apoiando e apanhando de Bolsonaro, aí vai e apoia Milei. 4 anos de Bolsonaro, 2 anos antes de não sei quem, aí agora tá apoiando de novo Michele Bolsonaro. A gente vê católico falando essas coisas, não, porque senão o PT volta, bicho. Intancável! Intancável! Agora, o gradualismo católico. Meus amigos, o gradualismo católico. Agora vai ficar muito bom. O gradualismo católico. Alguém pode argumentar que nos tempos difíceis em que nos encontramos, se nos apresentarmos na arena política, atenção, se nós nos apresentarmos na arena política de forma aberta, com todo o programa católico, não seremos ouvidos de forma alguma e não poderemos obter nada. Enquanto, se nós nos apresentarmos com um programa limitado, que pode ser até aceito por outros partidos, começaremos a obter algo facilmente e assim gradualmente alcançar o nosso objetivo final, ou seja, a implementação do programa católico completo. Lentamente nós vamos nos infiltrar nas instituições e gradualmente tomando o poder, ocupando espaços, nos colocando nos cargos chaves para aí fazer uma revolução por dentro, né? A gente vai se amansar, já vai fingir, vai diminuir o discurso católico para entrar no sistema. Lembrando do padroeiro da ação restauracionista, São João Batista, aquele que não moderou o discurso perante Herodes. Católico não modera discurso. Católico fala a verdade. Essa história aí de janela de Overton, bicho, assim, a gente não deveria nem ligar para isso. Janela de Overton, para quem não sabe, é uma teoria que criaram de aceitação popular da receptividade do povo em relação a ideias novas. Então, por exemplo, o assassinato intrauterino, há 100 anos atrás, era indiscutível. Sequer se cogitava. E aí entra por uma série de processos e hoje as pessoas defendem abertamente. Como é que isso é possível? Porque vai mudando a janela de Overton. O católico não tem que ligar para a janela de Overton. O que nós defendemos é o Estado católico, a proibição do divórcio, a abolição do Estado laico, a criminalização de partidos anticatólicos. É isso aí. Sem moderar. É assim que funciona. Continuando. Portanto, julgamos ser uma necessidade adotar essa forma indistinta e não desfraudar ainda nossa bandeira abertamente, coitadinhos, né? A essa dificuldade, respondemos, o cardeal Bodiani, certamente a tática usada pelos apóstolos e por todos os apologistas que desde Justiniano em diante enfrentaram inimigos e situações muito mais tristes e graves do que aquelas que nós enfrentamos hoje foi diferente. Eles, os católicos, os mártires, entraram na arena de forma aberta, confiantes no nome de Deus e em seu evangelho. Não usaram reticências, não fizeram compromissos, não esperavam ou temiam nada dos homens. Firmes na fé que tinham em Deus, na santidade de sua causa
e animados pelo grande amor que os levava a querer compartilhar com o próximo os tesouros divinos da verdade e da santidade cristã. Eles lutaram corajosamente pela causa divina. E o resultado de suas lutas, o efeito de sua divina coragem, todos nós o conhecemos. O mundo se tornou cristão e assim permaneceu por muitos séculos. Agora, a fraqueza de nossa fé e nossa caridade deficiente nos sugeriram outros caminhos, e não apenas hoje. São os caminhos que chamaremos de neutros, os caminhos que convêm aos tímidos, aos pobres de espírito, aos carentes de caráter. Há anos que os tímidos, os pobres de espírito, os carentes de caráter têm entrado nesses novos caminhos e têm lutado por uma causa santa. Mas com que resultado? Há anos, ele diz, em 1920. Pergunto a vocês, depois dos cristeiros do México, qual foi a outra ação católica no mundo? No mundo! Depois dos cristeiros, em 30. Qual outra ação católica no mundo existiu? Meditem. Como explicar que após tantos anos de trabalho e esforço, após tantas publicações, discursos, obras de piedade e caridade, tantos anais de beneficência, tantas criações, Centro Dom Bosco, Antônio Caro. Ai, ai, ai. Como explicar que depois de tantas criações dispendiosas, ainda não conseguimos colocar a sociedade no caminho certo? Em vez disso, estamos enfrentando a situação mais ameaçadora. A cada dia que passa, a situação piora. E as pessoas, não, nós temos que ir fazer uma frente ampla, eleger lá deputadas para Congresso. Essa é a proposta das ações católicas aqui do Brasil, e mundo afora não está muito diferente. Por exemplo, fiquei sabendo que um dos que mais apoia hoje o Milei na Argentina é a TFP. Gabinete do Milei lotado de TFPista. Sim. TFP, Opus Dei, essa coisa, bicho. Então, como explicar que os homens mais respeitáveis, os publicistas e economistas mais distintos, mesmo dispondo de todos os meios do poder público, falham completamente em suas empreitadas? Gente com tanto dinheiro, com tanta estrutura. Exemplo, a fraternidade tem um movimento mundial, milhões do dinheiro dos austríacos, que nós estamos sabendo bem quem são esses austríacos, né? Milhões, tem bispo, tem padre no mundo inteiro. Fez o quê por uma ação católica? Fizeram o quê? Desenterraram uma carta pastoral dessa? Ou estão aqui no Brasil apoiando Dom Bertrand? Como explicar que até mesmo a ação daqueles que corajosamente voltam ao campo por essa nobre causa não inspira confiança sólida, embora eles usem o glorioso sinal dos antigos cruzados? Não são dignos deste sinal. Não são dignos. Se nos apresentássemos no campo da vida política com um programa abertamente e completamente católico, dizem, comprometeríamos gravemente a nossa própria religião, a Igreja e a Santa Sé. É isso que nós, os moderadinhos, os limpinhos, queremos evitar. Nós, católicos, atenção! Eles dizem, nós, católicos, pretendemos abordar a política da mesma forma que o comerciante aborda o comércio, o comerciante católico. E assim como o comerciante, embora se inspire nos princípios católicos e os siga, não exerce o comércio em nome da religião e nem faz uma profissão contínua e explícita de sua fé. Assim também pretendemos agir na vida política. Olha só que bonito, né? Que coisa moderadinha, coisa limpinha. Uma vez no telefone, uma pessoa aí deste meio da direita me perguntou: "Ô Larsan, mas o médico, quando ele vai falar
vai falar da sua especialidade, ele não fala, eu sou católico. Ele tem que falar que é homeopata, que é alopata, psicopata, sei lá. Tem que falar essas coisas todas. Não pode responder, eu sou católico, pro meu estilo de medicina. Não pode? Vamos ouvir o Dom Bojani. Vamos ouvir Dom Bojani. Pretendemos, dizem aí, colocar nossas forças a serviço da sociedade, realizando uma política fundamentada no cristianismo. No entanto, não queremos comprometer a nossa ação com declarações, profissões e programas de fé religiosa, porque não acreditamos sermos benéficos, sermos obrigados a isso, uma vez que a política é independente da religião, e não acreditamos que isso seja benéfico para a religião em si, para a Igreja e para a Santa Sé. Olha só, caso reivindiquemos o que a Igreja, a Santa Sé, tem direito a reivindicar, seremos considerados mandatários da Igreja e da Santa Sé. Seremos considerados radicais, fundamentalistas, talibã. Oh meu Deus, vão achar que nós é talibã, que nós somos talibã. Sim. Sim. E aí, os nossos opositores poderiam direcionar contra ela sua raiva e violência contra a Igreja. E como nós, os limpinhos, já dissemos, é precisamente isso que queremos evitar. Essa mentalidade aqui é do Halimã. Não. Poxa, qual o problema desses pessoal aí que não tem a fé católica no nosso meio? Não, deixa, ele ajuda, é uma pessoa tão boa, pra que botar pra fora, pra que fazer expurgo? Porque se a gente fala essas coisas todas, vai vir uma raiva, vai vir uma violência, como é que é? É isso que nós queremos evitar. Problema pra Igreja. Se for muito radical, se for muito intransigente, né? Fulaninho vai gostar da gente, vai embora e aí? Não pode. Lembrando que quem fundou o Partido Popular Italiano, foi o padre Dom Sturzo. Para vocês verem o nível do clero italiano na década de 20, 100 anos atrás. 20. Resultado da carta italiana, da carta de Dom Bojani. O clero e o PPI expulsaram Dom Bojani da diocese. Por quê? Porque todo mundo já tem uns 200 anos na igreja, no alto clero, quer fazer Halimã. Não vai ter Halimã. E Deus nos dê clérigos como Dom Bojani, intrépidos pela defesa da verdade, intrépidos pela defesa da sã doutrina, que não farão acordos. O sede-vacantismo é fruto de Sanzarriaga, fruto do não acordismo. Estamos aqui porque Sanzarriaga, Dom Carmona, Dom Zamora disseram não vai ter Halimã. Quer excomungar? Excomunga. Sem acordinho, sem meias palavras. É por isso que nós estamos aqui. Tá claro? Não é difícil responder a essa dificuldade, na qual há muita aparência e uma confusão muito grave e perigosa em poucas palavras. Como católico deve se apresentar, e a covardia dos gradualistas e acordistas. Portanto, aqueles católicos que afirmam entrar no campo da vida pública e política com o objetivo de restaurar a ordem social com base nos princípios cristãos devem absolutamente proclamar em voz alta, defender com todas as suas forças e prevalecer na medida do possível os princípios do Evangelho, sob pena de falhar o seu objetivo. Isso, diz Dom Bojani, é apenas o medo de vocês. Um medo, infelizmente, valorizado. Porque parece que isso os isenta legitimamente das graves responsabilidades que assumiram ao entrar no campo da vida pública e política. Os seus adversários políticos sabem muito bem o que é o dever de o que o dever de um verdadeiro católico significa.
E embora discordem das doutrinas católicas, seus adversários são os primeiros a exigir, e com razão, que vocês comportem como católicos. Eles dizem isso precisamente. Olha como essa carta é perfeita, ela é atual, ela foi escrita hoje, para os nossos dias, assim, hoje, é uma coisa maravilhosa. Os adversários dirão isso quando vocês tentam ganhar sua benevolência ou merecer sua tolerância, com declarações e protestos de sabor mais ou menos liberal. E eles dizem abertamente que não acreditam em vocês e vos chamam de hipócritas. E eles estão certos. Não, porque veja bem, falar isso pega mal. A gente tem que usar esse termo para ter uma identificação com o público que paque não sei o quê. Hipócritas. Hipócritas. Não, vamos apoiar o Bolsonaro aí pro PT não voltar. Isso, apoia o Bolsonaro mesmo. Não critica, não defende a ação católica, não defende o reinado de Cristo. Cadê? Tá todo mundo na cadeia. Parabéns, ó. Os seus adversários políticos sabem muito bem que se vocês forem verdadeiramente católicos, como se proclamam, não podem abraçar a fácil teoria da dupla personalidade. Uma mais ou menos secular, ou seja, um ateísmo na vida pública e uma outra religiosa na vida privada. Eles sabem que vocês não podem deixar de combater todas as leis injustas ou planos iníquos que se opõem à doutrina católica, e sabem que vocês devem fazê-lo em nome de Deus, porque é Deus que os comanda no Evangelho. Os nossos inimigos sabem disso. Eles sabem que vocês não podem e não devem aprovar o fato consumado de Roma ter sido saqueada do Papa, arrancada, o maior erro histórico, político e social dos últimos 50 anos, como confessam muitos dos próprios liberais. Eles sabem que se vocês forem verdadeiramente católicos, devem considerar que a chamada questão romana está mais viva do que nunca, especialmente após a triste experiência da guerra passada. Os nossos adversários sabem que nós não podemos concordar com esta república do anticristo, com este império que teve, império liberal. Eles sabem disso. E não vão acreditar em nós quando nós tentarmos moderarmos o discurso. Isso só faz nos enfraquecer. Como o católico deve se apresentar? Pois eles sabem, os adversários, e estão convencidos, não importa o que digam em contrário, que a Igreja e o Papa, embora exijam, como é seu escrito, dever, a liberdade que Deus, compreendam bem, que Deus lhes deu, são os primeiros, a Igreja e o Papa, a desejá-la de tal forma que seja a própria Itália a desfrutá-la em primeiro lugar. Eles também sabem que vocês, pensando, falando e agindo assim, estão cumprindo o seu dever, um dever imposto por Deus, porque foi imposto pelo Evangelho. Eles não acreditariam em vocês se dissessem o contrário. Eles sabem ainda, seus adversários políticos, que se vocês não cumprissem todos esses deveres que assumiram ao entrar na vida pública como católicos, nem a sua consciência, nem a Igreja e nem a Santa Sé poderiam aprová-los. Mas eles compreendem que seriam tolos se eles se colocassem a lutar ainda mais contra a Igreja e a Santa Sé, porque vocês, católicos, estão cumprindo unicamente o seu dever de cidadãos católicos. Se fizessem isso, seria na verdade um reflexo, como sempre, de sua vontade perversa. Então eles sabem que não podem botar as garras para fora contra nós católicos. Porque eles sabem que o Brasil é um país católico, ou já foi, devido ao liberalismo dos nossos antepassados, mas enfim. Sabem que o Brasil tem uma maioria católica, tem um espírito católico, a Itália é católica. É isso. Vamos dizer claramente, aquele que compromete a Igreja e a Santa Sé é a sua fraqueza de caráter, é a falta em vocês de um vivo espírito cristão. Covardes. É bem. Digam então, diz o cardeal Bojani, digam então que
que vocês não têm um pleno conhecimento do Evangelho, ou que não têm a coragem de defendê-lo. Digam que não têm um verdadeiro amor pela Igreja e pelo Papa, porque não os reconhecem como Deus os estabeleceu com plenos direitos, e como toda a humanidade, por tantos séculos, os aceitou e respeitou. Confessem abertamente a sua fraqueza e ignorância, mas não tentem escondê-las com desculpas, que são a sua condenação óbvia. Não percebem vocês com que força, com que firmeza e clareza, com que perseverança os partidos subversivos defendem as suas doutrinas destrutivas? Eles merecem o elogio que o Senhor deu ao administrador desonesto no Evangelho, enquanto vocês, católicos mornos, merecem a repreensão do Senhor. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu com astúcia. Com efeito, os filhos deste mundo são mais astutos em tratar com seus semelhantes do que os filhos da luz. A causa da esterilidade das ditas ações católicas. Infelizmente, essa é a desgraça, a grande desgraça nestes tempos nossos. Esses motivos santos e nobres têm enfraquecido e esfriado. Daí resulta uma ação relaxada, negligente e defeituosa, que se não fosse sustentada por apoios naturais, que muitos agora seria totalmente nula. No entanto, na ação católica, na ação política, se deve prescindir da religião, é um erro gravíssimo em si mesmo e perigosíssimo por suas consequências. Respondendo àquela objeção, a do médico, a do comerciante, certamente o comerciante, em seu comércio, segue os princípios da moralidade e da justiça cristã, mesmo sem recitar o credo diante de seus clientes. Cumpriu todo o seu dever. Mas o católico que entra no campo da vida pública e política, protestando que deseja seguir e implementar o programa cristão católico, e então prescinde da religião em sua ação, não apenas não cumpre o seu dever, mas o ofende gravemente. Ele engana a si mesmo, engana o seu próximo, e não engana, mas zomba da Igreja e de Deus. Prescindir da religião na vida pública e política? Mas se você que se diz católico recorre a esse subterfúgio, a esse refúgio para salvar sua ação mais ou menos amorfa e não confessional, como poderá tu, como é seu estrito dever, combater o erro dominante de hoje, o erro ao qual todas as ruínas que lamentamos devem ser atribuídas, ou seja, a separação entre Estado e Igreja, o Estado laico? Como é que vocês poderão combater todos os outros erros do liberalismo? O que sempre os liberais queriam e diziam, se não isto: liberdade da religião na vida política e pública. Não sabem que, admitido de qualquer forma um princípio, devem absolutamente suportar todas as consequências? Deus é por aqueles que o defendem. Se, portanto, o homem que se propõe a trabalhar nessa empreitada não fala e não age abertamente em nome de Deus, se não age como um instrumento dócil de Deus, se não busca decididamente o triunfo da vontade e, portanto, da verdade de Deus, se Deus, veja bem, se Deus não entra apenas em parte em seus cálculos, porque o acompanham também o temor e o respeito humano, ou a vaidade, o interesse, então não é mais um apostolado que está sendo exercido. Deus não reconhece nele a sua obra. Deus observará de longe os esforços que os homens querem fazer longe dele. E suas bênçãos não descerão para coroar de frutos santos uma obra da qual sua glória está ausente. Nada mais claro nas Sagradas Escrituras.
Deus não concede sua bênção, nem oferece a ajuda da sua potência à pusilanimidade, à fraqueza, ao egoísmo e à ingratidão, sendo que o egoísmo é sua filha primogênita. Como diria Nossa Senhora do Rosário, durante a Batalha de Lepanto, não há céu para os covardes. Deus é por aqueles que o defendem. Ai daqueles que se desviam desses princípios, dos quais a primeira consequência evidente é esta proposição. As batalhas de Deus devem ser travadas em nome de Deus, nunca em nome de um partido, seja qual for o título que o distingue. Deus não tem partidos, ele é o Pai universal de todos. Jesus Cristo não tem partidos, ele é o Mestre, o Salvador de todos. A Igreja não tem partidos, ela é a mãe de todos, que chama amorosamente a todos para o seu seio e o estende os braços para todos. O problema da democracia e a luta monárquica. Isso aqui fala minha. Além disso, essa frase, o problema da democracia e a luta monárquica, fala minha. Além disso, lembremos sempre que qualquer partido, não importa o seu nome, terá mais ou menos o bem, mas nunca representará todo o bem. Mas, assim como os partidos, mais perversos, porque o mal não pode existir em si mesmo, mas é uma privação maior ou menor do bem, sempre contém algo de bom em si mesmo. Da mesma forma, mesmo, atenção, os melhores partidos, precisamente porque são partes, mesmo aqueles que estão mais próximos do bem, estão privados de algum bem. Nós, católicos, restauracionistas, queremos uma monarquia luso-católica neste país. Sem esta briga democrática, liberal, briga partidária. Essa mesquinharia da politicagem do dia a dia. Parlamento para discutir o bem não existe. Então, o modo que nós católicos vamos ganhar esta luta é saindo desta dialética. Nós não entraremos nesta dialética para termos um partidinho, um carguinho, e aí, lentamente, ocupando espaços. Não, chega! Defenderemos integralmente a luta monárquica de um império católico. Só Cristo é rei. Só Cristo é rei. E temos certeza que Deus dará o rei digno a esta nação, quando Ele quiser e quando bem convier. Aquele que for aclamado pelo povo, ungido pelo clero e escolhido por Deus. Só Cristo é rei. Só Cristo é rei. Qual é o modo cristão de proclamar a verdade? De que maneira nosso Senhor Jesus Cristo anunciou a verdade do Pai Celestial? Será, talvez, a tenha atenuado para que os judeus a aceitassem mais facilmente? De que maneira os apóstolos anunciaram o Evangelho de nosso Senhor? Talvez o tenham atenuado, ou apenas em parte, para que o mundo se submetesse mais facilmente ao Salvador. Como os mártires defenderam as verdades cristãs? Será que eles atenuaram? Ou apenas tenham defendido essas verdades de modo velado e em parte, para escapar das zombarias, dos escárnios, dos tormentos dos perseguidores? Lembremos-nos sempre, queridos, que existem coisas e ideias que não são suscetíveis de atenuação, divisão ou fragmentação. São os dogmas, a moral, Deus, Jesus Cristo. Se vocês não aceitarem tudo isso sem restrições, se com restrições vocês promoverem, defenderem e reivindicarem o programa católico, vocês só obterão
frutos limitados e nunca conseguirão estabelecer a sociedade sobre bases cristãs. Vocês não terão em suas mãos a causa de Deus e de Jesus Cristo, mas a causa que vocês mesmos construíram. As causas que vocês mesmos construíram. Vocês não serão os corajosos cavaleiros e santos apóstolos de Deus e de Cristo, mas apenas pobres e miseráveis cavaleiros e apóstolos de suas próprias ideias. Portanto, saibam que a doutrina cristã, expressão da verdade de Deus na terra, não pode ser dividida ou fragmentada. Querer apenas uma parte da vontade de Deus, desejar apenas um pouco de cristianismo e assim esperar estar em paz com Deus, ser chamado de seus soldados e cavaleiros, é impossível. Neste assunto é tudo ou nada. Na verdade, estamos nos tornando juízes da obra de nosso Senhor Jesus Cristo, determinando, de acordo com o nosso pobre julgamento, o que é útil e o que não é. Pregamos uma parte e deixamos outra. Ajustamos e adaptamos conforme nos parece apropriado. E o que acontece então? O que acontece é necessariamente o que já apontei. Assim como não se consegue a vontade de Deus com restrição e reservas, também não se colhem os frutos de nosso trabalho, senão com restrições e reservas, quando deveriam ser abundantes. Como nós, atenção, muita atenção nessa frase, como nós nos aproximamos de Deus de forma oblíqua, Ele também vem até nós de forma oblíqua. Nós cumprimos apenas parte de nosso dever para com Deus, e assim colhemos apenas parte dos benefícios do cristianismo. A ajuda que Deus nos dá é justamente limitada. Ela é suficiente para não morrermos, mas insuficiente para vivermos. Então, católicos mornos, liberais, que têm vergonha de serem cristãos, sua causa não é de Deus e vocês nunca terão a ajuda completa de Deus. Quem defende a Deus, a igreja e a fé com restrições será abençoada. Com restrições receberá as bênçãos. Não nos acovardemos. Último slide. Orgulhai-vos e não vos envergonheis, ó cristãos, ó católicos. Ouçam então a repreensão do profeta Elias. Até quando vocês ficarão oscilando entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se vocês acreditam em nosso Senhor Jesus Cristo, se Ele é Deus aos seus olhos, se vocês julgam que as verdades e os princípios cristãos são necessários para as pessoas e as coisas, não discutam com o Altíssimo. Submetam-se inteiramente a Ele. Não se envergonhem dele. Não ocultem nenhuma parte do sinal que Ele imprimiu em suas testas, para que quando seu anjo passar, ele não os atinja e torne suas labutas infrutíferas. Eu repito mais uma vez, Deus nunca fará com que seus dons sobrenaturais sirvam a uma causa que não seja a dele. E as multidões receberão com desconfiança um apostolado que pode lhes parecer inconsistente e, portanto, interessado. Então, meus caros irmãos, meus caros amigos, alguém tem alguma ideia do porquê essa carta ficou ocultada durante um século? Nada precisava ter acontecido no mundo se tivessem ouvido Cardeal Bojani. Nem a Segunda Guerra, nem o liberalismo, nem o avanço do comunismo, nada precisava ter acontecido. Era só ser católico. Desde o início, era só ser católico, meu Deus.
100 anos e ninguém ouviu Bojani. Esta é a minha bandeira. Esta é a bandeira da nossa causa. Esta é a bandeira da ação restauracionista. Essa é a bandeira da restauração. Só Cristo é rei. Não há rei que não Cristo. Viva a fé católica. Viva Dom Bojani. Viva Cristo Rei. Só Cristo é rei. Viva a restauração. Encerro aqui minha apresentação. Cara, montados os pilares da restauração. Fenomenal. Morrer é bem o mínimo mesmo. E era só ter sido católico desde o início. Agora tá nas nossas mãos, vamos ser católico. Intransigente. Sem acordo. E radicais. É isso. E Dom Bojani disse: não se envergonhe, porque Cristo os abençoará. Não, muito bom esse material mesmo, hein? Excelente. Na verdade, ali ele está condenando a questão do olavismo, bolsonarismo, neoconservador, direita, basicamente toda a direita, o pensamento da direita, condenando toda a estrutura que tem, né? Pois é, por que é que foi proibido? Por que enterraram essa carta? Nem só isso, ele tá destruindo tudo, cara. Todo o liberalismo. Com certeza isso não ficou oculto por acaso, né? Mas quem que mexeu os pauzinhos? Eu falei que foi a coisa mais brutal que eu li esse ano. E essa carta na íntegra é mais brutal ainda. Leiam. Bom, primeiramente, senhores, parabéns pro Matheus aí por essa magnífica aula aí. Rapaz, sensacional, brutal mesmo. E só deixando bem claro que existem somente duas opções. Ou dito, entre aspas, talibanismo católico ou inferno, tá? Então, principalmente aí, fica um convite aí para as pessoas que estiverem assistindo no YouTube, que ou vocês abraçam a fé católica integral, né, sem respeito humano, sem receio de sofrer cancelamento, qualquer tipo de porcaria aí que o mundo moderno possa nos oferecer, ou abraçamos a fé católica e defendemos ela até o último suspiro de nossas vidas ou o inferno. Só existe essas duas opções, não existe catolicismo moderado, não existe diálogo com o anticristo. O anticristo é só soco na cara. Salve Maria, parabéns mais uma vez, Matheus. Aproveita aqui o gancho, lembrar o seguinte, a todo mundo que está assistindo no YouTube, se você ainda não é católico, se você ainda não é sede-vacantista, não é totalista, mas de algum modo essa aula chegou até você e você sentiu que nosso grupo tem alguma outra coisa que outros grupos não têm, entre em contato conosco. O João Pedro, nosso coordenador de missões, tem um vídeo falando a apresentação da causa restauracionista. E lá tá as bases. Se você tem, se há uma chama dentro de você que está assistindo, e hoje mexeu mais ainda, entre em contato conosco. Nós estaremos com a maior disposição e alegria de recebê-los. Tá certo? Não de braços abertos para qualquer um, mas desde que queiram servir a cruz de Cristo. Para esses, sim, que querem abrir jurado seus erros, querem lavar o seu passado e viver uma vida nova, inflamados pelo amor de Cristo, sim, esses sim estamos de braços abertos. Os inimigos de Cristo, não estamos. Então, pessoal, já que ninguém quer abrir o microfone e falar mais nada, para concluir aqui, vou fechar a gravação para a gente conversar mais algumas coisas daqui a pouco. Bem, qual é o nosso prospecto? Como é que nós faremos doravante, daqui em diante? Muito simples. Seremos católicos e vamos defender de modo intransigente.
Nosso propósito de restauração é, primeiro, vivermos a restauração em nossas vidas, e não adianta nada querer falar que Cristo é rei da sociedade se ele não é rei da tua vida. Então, rezar o terço, se confessar, buscar os sacramentos. Essa é a primeira coisa. Segundo, nós vamos ajudar os que querem chegar até aqui com a restauração. E de 20, seremos 40, seremos 100, seremos 1000, seremos 1 milhão. Domingo que vem, festa de Cristo Rei. Então nós vivemos a fé sem nos contaminarmos com este mundo moderno. Assim, com a graça de Deus e o auxílio de Sua Mãe Santíssima, seremos vitoriosos. E eu garanto para vocês, o brasileiro está cansado de politiquinho que quer um carguinho, um saláriozinho, um empreguinho, para fazer carreata. Chega! Essas coisas aí sem futuro. Aqui está bem claro o que a gente defende: a restauração de um império luso-católico. Maravilha? Sem Halimã. Até a vitória. João Pedro. Só para dar aqui umas considerações finais, né? Gostaria de dizer: viva Cristo Rei, viva a restauração, viva São Pio X, viva Egídio Romano, viva Cardeal Bodiani, Nossa Senhora Exterminadora de todas as heresias, rogai por nós. Ódio total ao anticristo. Salve Maria. Ódio total ao anticristo. Salve Maria, viva Cristo Rei. Só Cristo é rei. Só Cristo é rei. Só Cristo é rei. Até a próxima, pessoal.